O primeiro tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Aliás, Emerson Pansieri, falei da pergunta premiada. Hoje tem sorteio, camisa oficial do Cruzeiro autografada por Ronaldo Fenômeno, oferecimento da Betfair. Turma, participa no nosso WhatsApp, hein? Mandando aquela frase: com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro. Manda aí no 996519657. Claro, deixando a inscrição no @Itatiaia Esporte. Mais um sorteio só aqui na Itatiaia, né, Pansieri? Um abraço, bom dia. Um abraço pra você também, Cirilo, aqui nos acompanha. Ótimo dia a todo mundo, né, que tá ligado com as últimas do Cruzeiro também aqui no Rádio Esportes. Léo Figueiredo, nosso Alexandre Simões, o Cruzeiro nesta preparação para o jogo contra o Flamengo. E que presentão, hein? Betfair dando um show também com o Ronaldo. Essa camisa pode ser sua, essa camisa do Cruzeiro autografada pelo R9. R9 que certamente vai acompanhar o jogo e tá de dedos cruzados, porque o Cruzeiro precisa vencer, né, Ronaldo? E é uma situação aí importante, vai pegar o Flamengo. E aí, levantando aqui, ô Cirilo. Ô Pance, só para não deixar passar, imagina o que o R9 tá vendo o centroavante da seleção brasileira aí, hein? Ah, não faz não. Não deixa o homem bravo. Se conseguisse fazer uma dieta, ele podia voltar. Não, o sofrimento é duplo, né? Porque o clube dele contratou o Henrique Dourado, o Matheus Davó e o Gilberto a gente não culpa, não. O Gilberto eu contrataria também. E quando chegou, eu falei que era uma grande cartada. Então o Gilberto não entra nessa lista, não, embora o desempenho tenha sido desastroso. E aí, na seleção brasileira, ontem o Diniz conseguiu terminar o jogo com Matheus Cunha, Gabriel Jesus e Richarlison. Mas não coloca o Gabriel Jesus na cumbuca do Richarlison e do Matheus Cunha. Porque o Matheus Cunha é uma piada na seleção. O Gabriel Jesus tem jogado bem no Arsenal. Bom, mas voltando Dito isso, parênteses bem, vamos lá. Voltando ao Cruzeiro, eu acho que se juntar essa turma toda que nós falamos aqui, não dá uma trava da chuteira do Ronaldo. Não dá. Não chega nem perto, hein, Pansieri? Mas se vocês quisessem levar o Gabriel Jesus, o Matheus Cunha lá, eu não tava achando ruim, não. Richarlison, se você deixar lá na toga e pudesse usar, meu filho. Matheus Cunha jogando 12 rodadas da Série A, acho que ajuda, né? Neymar com o joelho machucado. Do jeito que tá a situação. Então vamos lá. O Flamengo não perde pro Cruzeiro há 5 anos. São 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Desde o dia 8 de agosto de 2018, quando perdeu por 2-0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores no Maracanã. É um clássico do futebol nacional, certamente. E aí eles vão se enfrentar amanhã com a estreia do Tite também no comando do time rubro-negro e com o Cruzeiro fazendo algumas novidades. Vamos lá. Antes da gente contar essas novidades, para trazer o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que fez gol no Flamengo na partida do jogo de ida. E ele fala, né? Jogo de ida, porque eu falo o jogo do primeiro turno, né? E agora tem essa partida do segundo turno. Ele fala que é uma partida difícil, que é um duelo realmente grande do futebol brasileiro e que o Cruzeiro vai lutar por essa primeira vitória no Mineirão em 2023. É um jogo grande, um jogo onde a gente sabe que a gente tem que prevalecer a nossa força, junto com o nosso torcedor, buscando ir por essa primeira vitória do Mineirão, contra um adversário imponente, mas a gente também sabe das valias da nossa equipe, a gente sabe que vai ser um jogo onde vai ter que ter um algo a mais para buscar a vitória, e também caprichar mais naquilo que a gente não tem tido êxito, né, ultimamente, para conseguir os pontos, e a gente conta com o apoio do nosso torcedor, que a gente sabe como todos os jogos comparece para nos prestigiar e apoiar a equipe, para buscar a vitória, que é o mais importante. Um assunto importante também, que o torcedor tá na bronca, o torcedor tá chateado, o torcedor quer realmente uma mudança de postura do Cruzeiro, e aí o Marlon fala desse assunto também aqui no Rádio Esportes. Acredito que o torcedor tem suas razões e a gente respeita. Quando as coisas não acontecem, é compreensível a impaciência. A gente trabalha forte para buscar os resultados, cabe a nós correr dobrado, entregar mais, se esforçar mais para trazer as vitórias para o Cruzeiro. A gente sabe que quem veste essa camisa e quem joga pelo Cruzeiro tem que estar jogando para ganhar sempre e entregando bom futebol. Então é responsabilidade nossa entrar dentro de campo, entregar o máximo por essa camisa aqui para trazer as vitórias para o torcedor. Quando não vai na qualidade técnica, tem que ser na vontade. A gente sabe que temos uma equipe que tem recursos técnicos para buscar as vitórias, mas a gente sabe também da situação que a gente vive hoje. A gente precisa voltar a vencer em casa, que é muito importante. A gente sabe que o nosso torcedor vem ao Mineirão ansiando por essa vitória. É um jogo muito difícil contra uma equipe qualificada, mas eles sabem também que vão enfrentar um Cruzeiro que está ambicionando voltar a vencer, um Cruzeiro que precisa dos pontos, um Cruzeiro que vai competir. E sem dúvida a gente sabe que o nosso torcedor vai nos ajudar muito, porque é um fator diferencial.
E para nós, dentro de campo, que vestimos a camisa do Cruzeiro, a gente sabe o tamanho da responsabilidade que a gente tem nas costas e a gente sabe que tem que entregar muito para dar alegria pro torcedor. Palavras do Marlon, que sabe também nesse momento de pressão. A pressão existe, não dá para tampar o sol com a peneira. Aí a conversa fiada é contar ilusão pro torcedor e não é. Essa nossa missão é passar as informações. Inclusive, de uma mudança, Cirilo, que o Zé Ricardo, pelo menos, ele promoveu uma parte da atividade. Ele está com muitas dúvidas para montar esse time do Cruzeiro para amanhã, mas ele colocou em um certo momento o Marlon no meio-campo e o Kaique na esquerda, fazendo uma dobra ali pelo lado esquerdo do time. Então, o time teve Cabral, Palácios, Neres, Castan, Kaique, Jussa, Marlon, Lucas Silva. Aí teve uma hora que teve Matheus Pereira, teve uma hora que teve Nicão, teve uma hora que ele colocou o Ian Lucas no meio-campo ao lado do Jussa, e aí ele voltou com o Marlon para a esquerda e tirou o Kaique. Mas uma coisa que parece que está se encaminhando, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Um ataque com 2 jogadores, então Arthur Gomes e Bruno Rodrigues, e tendo essas variações. Cirilo, o treino de hoje que vai contar a história de verdade desse time que vai a campo, mas dá para perceber que é um Zé Ricardo tentando criar alguma coisa e tentando fazer alguma coisa diferente para surpreender o Flamengo no jogo de amanhã. Eu ia me apegar a isso para te perguntar, Alexandre Simões, essa frase do Pansieri. Tentando algo diferente. Pode ser um Cruzeiro com a dobra, desse lado esquerdo. Pode ser um Cruzeiro com a presença do Matheus já titular, com o Bruno Rodrigues de volta ao ataque. Aí não sei, né, o Pansieri, se como um lado esquerdo de campo, ou se como um jogador mais centralizado, né, não sei. Aí depende do Arthur Gomes também. É uma discussão que a gente sempre tem aqui, né? Exatamente. Aí eu acho que vai ser muito mais na hora do jogo, vendo a disposição. Pode ser também ali os caras até trocarem a função, enfim, isso pode acontecer também, mas enfim. Essa frase do Pansieri me chama a atenção, que é algo que eu estava pensando. O Zé Ricardo está tentando fazer algo diferente. Você ia por esse caminho também, Alexandre? Como você enxerga essas possibilidades aí trazidas pelo Pansieri? Olha, o Cirilo, até porque o Cruzeiro precisa ter uma outra preocupação, que é o seu lado direito defensivo, né? Porque o William é uma ausência, né, o Pansieri? O William não vai pro jogo. Não vai não. E o Wesley também não. Não. Então, quer dizer, o Cruzeiro perdeu todo o lado direito dele. E vai encarar um time que tem como força ofensiva o lado esquerdo. Bruno Henrique. Isso. O Flamengo tem um atacante de beirada que é o Bruno Henrique, né? Porque ele joga ali com Pulgar, Thiago Maia, às vezes Gerson, o Vitor Hugo, e aí Everton Ribeiro, o Arrascaeta, um centroavante, Pedro ou Gabigol. E o Bruno. E o Bruno Henrique. Aliás, em instantes vou chamar Rubem Júnior para escalar esse Flamengo também. Isso. Aí o que acontece? O Cruzeiro, de uma vez só, perde o seu lado direito, que defensivamente era muito mais forte que o esquerdo. A gente vai se recordar aí desde o início do campeonato, o Cruzeiro vinha sofrendo muito mais gols pelo lado esquerdo que pelo lado direito. Né? Para encarar um time, a gente não sabe ainda se vai ser o lateral esquerdo Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz, mas de toda forma, tem essa preocupação também. Será que o Bruno Rodrigues, por ser o cara que recompõe mais, tanto que o Pesolano até inventou ele de ala direita, não vai cair por ali justamente para ajudar? Porque a visão que eu tenho do jogo de amanhã é que a diferença técnica entre os dois times é tão grande, e isso não quer dizer que um vai ganhar o outro vai perder. Mas a diferença técnica é tão grande que a estratégia de um, e nesse caso esse um é o Cruzeiro, precisa ser se preocupar com a defesa, e a estratégia do outro, que é o Flamengo, é se preocupar em atacar. A gente já viu várias e várias vezes no futebol que isso aí não é a receita do sucesso. Mas, de toda forma, o Zé Ricardo precisa pensar nisso. Eu acho que a formação do time dele precisa começar pelo sistema defensivo. Se ele vai começar pensando em Matheus Pereira, em Arthur Gomes, em Bruno Rodrigues, ok, são muito bons jogadores, mas na minha visão, na minha maneira de entender o futebol e pela diferença técnica dos dois times, ele está equivocado. Ele precisa começar a armação do time dele pensando no sistema defensivo e depois em buscar brechas neste Flamengo que possam lhe permitir buscar a vitória. Para adicionar a sua opinião também, Léo Figueiredo, à discussão, deixa eu trazer o Rubem Júnior. Ele tem detalhes do Flamengo, porque há muita curiosidade sobre o que o Tite pode fazer para esse primeiro jogo, né? Primeiro jogo do Flamengo, primeiro jogo dele no Flamengo, um novo tempo também, enfrentando o Cruzeiro nessa quinta-feira. Boa tarde, Rubem Júnior.
chega por volta das 8 horas da noite, viu, Cirilo? Grande abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Já estamos na cola deste Flamengo, que está finalizando a sua preparação neste momento no Rio de Janeiro. E a Itatiaia já antecipa uma apuração com o nosso Guilherme Souza. Gabigol começa no banco, então para a estreia do técnico Tite, o time que finaliza a preparação e vai se desenhando para amanhã, com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Gerson, Thiago Maia, Eric Pulgar e Everton Ribeiro, o ataque tendo Bruno Henrique e o atacante Pedro. Gabigol no banco, é o poderoso Flamengo e a Itatiaia já na cola. Tá certo, Cirilo? Grande abraço pra você. Tá certo, Rubem Júnior. Todos os detalhes do Flamengo. Léo Figueiredo, vamos lá. Com essa escalação do Flamengo, com as possibilidades do Cruzeiro, como você enxerga esses movimentos que estão fazendo aí, o que tá fazendo o Zé Ricardo, Léo? Ô, Cirilo, eu gostaria de olhos fechados, porque é assustador. É assustador imaginar, o Simões foi muito bem falar que o Cruzeiro perdeu o seu lado direito, porque tecnicamente é o William que tem uma saída melhor. O Wesley não soma muito lá no ataque, mas ele ajuda muito a marcar. Mas a única coisa boa que o Cruzeiro tem é o número de gols sofridos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem uma das melhores defesas no campeonato. Isso é fruto também de um ataque que não marca, de um time que tem muito mais uma característica defensiva, principalmente agora com o Zé Ricardo. Então, o que me dá alguma esperança, Cirilo, é que se tenha uma coisa no Cruzeiro que pode ser elogiada, é que o time não sofre tantos gols. Ponto. Agora, daí a achar um equilíbrio para encarar o Flamengo, que tecnicamente é muito superior. Não quer dizer que o Flamengo já ganhou o jogo, mas quer dizer que o Flamengo é muito favorito para o jogo de amanhã. Não é porque nós estamos aqui em Minas Gerais, que a gente acompanha e que a gente torce para os times aqui, que a gente não pode falar a verdade. Tira a camisa do Cruzeiro e imagina o Flamengo com o Tite indo enfrentar uma equipe que não tem ganhado de ninguém, que tem uma dificuldade absurda de fazer gols, que tem uma das piores campanhas do retorno. É lógico que o Flamengo é muito favorito. Então, eu acho que amanhã o Cruzeiro vai ter que se desdobrar. Vai ser um dia do Cruzeiro saber aproveitar a melhor coisa que ele tem, porque melhor do que um sistema defensivo que não falha tanto é a torcida. O que o Cruzeiro tem amanhã que o Flamengo não tem? A torcida. Então, que o Cruzeiro consiga conquistar a torcida no Mineirão amanhã correndo, porque não vai ser jogando, Cirilo. Não vai ser com toque bonito, não vai ser fazendo gol bonito, vai ser com entrega. Se o time amanhã correr mais que o Flamengo, não tenha dúvida que o Cruzeiro amanhã joga com 12, porque a torcida do Cruzeiro sabe muito bem o papel dela amanhã. Para fechar o primeiro tempo, Pansieri. Pois é, o Cruzeiro que tem essa possibilidade então de ter o Matheus Pereira como titular e vai ser avaliado muito hoje, monitorado em relação ao condicionamento que ele vai demonstrar hoje nessa janela de treino ontem, né? Sendo utilizado hoje também, porque o Zé Ricardo, até no jogo contra o Cuiabá, justificou que ele não tinha condição de começar uma partida, né? Então, por isso que tem essa dúvida, tem esse mistério sobre a utilização do Matheus Pereira como titular. E aí, repito, Felipe Machado fora por suspensão, Lucas Oliveira fora por suspensão, Rafael Papagaio ainda não tem condição de jogo. E aí você pensa que o Cruzeiro também perdeu o Wesley e o William nessa luta aí do Zé Ricardo para escalar o time, também na expectativa se algum garoto vai ser relacionado para esse jogo de amanhã, essa lista de relacionados do Cruzeiro, então também sendo muito importante até para a construção dessa ideia do Cruzeiro. Ó, tem camisa aqui, ó, para quem tá no YouTube, tô segurando a camisa também, com o autógrafo do Ronaldo, do R9, ó, o presidente da SAF do Cruzeiro, tá aí, ó, você pode ganhar, manda no 996519657, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro, e você pode também apostar e ganhar bônus de R$200, termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos, Cirilo. Boa. Cirilo. Opa, calma aí, tamo junto, Emerson Pansieri. Sai o Cirilo. Tá tudo certo.